Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde algumas histórias reais assombram, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. A casa número 30 da Wellington Road nunca chamou a atenção de ninguém antes do verão de 1966. Era só mais uma construção inglesa de tijolos escurecidos, típica da região de Pontefract, com o corrimão gasto pelo tempo, as telhas antigas e a pintura que revelava décadas de inverno. Mas, para quem sabia observar, havia algo ali que não combinava com a rotina tranquila da vizinhança. Algumas janelas pareciam sempre mais escuras do que as outras, como se absorvessem luz em vez de refletir. Algumas noites pareciam mais pesadas do que deveriam, como se o ar carregasse uma história que se recusava a ser esquecida. E, no interior daquela casa, a família Pritchard descobriria que certos lugares não são apenas moradas, são depósitos de energia, ecos de sofrimento antigo, zonas onde a lógica se quebra silenciosamente, sem pedir permissão. Joe e Jean acreditavam estar iniciando um capítulo novo da vida quando se mudaram com os filhos Philip e Diane. Era um período em que a Inglaterra buscava se reorganizar-se depois de anos difíceis, e Pontefract oferecia exatamente o que eles procuravam: calma, segurança, simplicidade. Mas essa calma começaria a ruir de forma quase invisível, como se o primeiro sinal fosse tão delicado que passasse despercebido até pelos olhares mais atentos. E foi exatamente assim que o fenômeno começou. Com uma poeira branca, fina como neve, caindo do teto da cozinha em plena tarde quente de agosto. Era como talco, ou gesso, mas a origem não fazia sentido. Não havia rachaduras, não havia infiltração, não havia qualquer motivo para aquilo acontecer. Joe limpou a poeira. A poeira voltou. Jean limpou. Voltou de novo. E a maneira como caía, em linha reta, em pontos específicos, sempre com a mesma densidade, não parecia um acidente doméstico. Parecia uma manifestação. Algo direcionado. O ter a noite em que Jean decidiu chamar a irmã para dormir na casa foi menos uma tentativa de conforto e mais um pedido silencioso de validação. Ela precisava que alguém de fora testemunhasse o que estava acontecendo. Precisava que outra pessoa dissesse que não estava enlouquecendo, que aqueles sons, aquela poeira, aquela força que movia móveis, tudo aquilo era real. Quando a irmã chegou com o marido, o clima na casa já estava denso, carregado, como se a própria estrutura esperasse a chegada de espectadores. Os visitantes não disseram nada, mas perceberam imediatamente a estranheza no ar. Era como entrar em uma sala onde uma discussão acaba de acontecer. O silêncio tinha peso, tinha temperatura, tinha memória. Às 2h14 da madrugada, o fenômeno começou. Primeiro com um arranhar tão leve que poderia ser confundido com galhos batendo na janela. Mas não havia vento naquela noite, e o arranhar vinha de dentro da parede, como se unhas raspassem a madeira por trás do reboco. Depois, o som cresceu. Tornou-se profundo, prolongado, desesperadamente humano. Não era o ruído acidental de um rato, nem o deslocamento de tubulação. Era intencional. Eram arranhões arrastados que pareciam escrever algo, marcar território, lembrar à família que eles não estavam sozinhos. O cunhado de Jean aproximou-se da parede e, num misto de coragem e estupidez, bateu 3 vezes como quem desafia o desconhecido. A resposta veio imediata. 3 batidas fortes, secas, respondendo com a mesma intensidade. A irmã de Jean empalideceu. Joey recuou instintivamente. Não havia mais como negar. Seja o que fosse, estava ouvindo, estava reagindo, estava consciente. O ar ficou frio, frio de verdade, não frio de temperatura ambiente.
Era aquele frio que se move como um organismo, que entra pelas roupas, que pesa no peito, que parece empurrar a pele para dentro. E então a sala mergulhou em silêncio absoluto. Os dias que se seguiram àquela madrugada traumática foram uma lenta descida a um tipo de realidade que a família Pritchard não sabia sequer nomear. A sensação constante era de que, a cada novo amanhecer, a casa estava um pouco mais viva, um pouco mais consciente, um pouco mais deliberada em suas manifestações. O fenômeno não era mais intermitente, não era mais surpresa ocasional. Era presença contínua, era vigilância, era comportamento. A primeira mudança foi a previsibilidade. Quase sempre depois das 3 da tarde, quando a luz do sol começava a perder força e projetava sombras longas pelos corredores, a casa assumia uma vibração silenciosa, como se estivesse despertando. Objetos menores começavam a vibrar, mas não de forma caótica. Vibravam com uma cadência específica, como o zumbido distante de máquinas industriais. Copos tremiam no mesmo ritmo. Talheres estalavam ao mesmo tempo. Quadros inclinavam alguns milímetros, todos para o mesmo lado, como se respondessem a uma ordem silenciosa. Esse padrão repetido diariamente foi observado por vizinhos, por parentes e até por um eletricista chamado para examinar possíveis falhas de energia. Ele saiu dali branco como papel, afirmando que nenhuma vibração normal faz objetos seguirem a mesma frequência. A segunda mudança foi a resposta direta. Antes, os fenômenos aconteciam independentemente do que era dito ou feito. Mas agora, qualquer frase mais alta, qualquer gesto brusco, qualquer discussão era seguida por uma reação imediata. A irmã de Jim, numa tentativa de racionalizar tudo, disse: "Não existe fantasma algum aqui. Isso é psicológico." Os ataques que vinham ocorrendo nas últimas semanas já haviam tirado da família qualquer noção de normalidade. Mas o que começou a acontecer a partir da 3ª semana ultrapassou a simples manifestação física. A casa não estava apenas reagindo, estava tomando iniciativa. Não esperava a família falar, não esperava emoções fortes, não esperava confrontos. Ela agia por conta própria, em horários específicos com intensidade crescente. A atmosfera parecia vibrar, como uma respiração silenciosa que se espalhava pelos cômodos e tornava tudo mais denso, mais opaco, mais irrespirável. O fenômeno agora tinha personalidade, e essa personalidade era brutal. Tudo começou numa tarde aparentemente comum, quando Jean estava dobrando roupas na sala. Ela ouviu o som de passos no andar de cima, passos lentos, calculados, como se alguém estivesse caminhando de um canto ao outro do corredor. Quando chamou por Diane, não obteve resposta. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que provocou um arrepio involuntário em Jean. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo de forma mais alta do que o normal, como se a madeira respondesse ao clima tenso da casa. Ao chegar ao corredor, viu Diane parada diante da porta do quarto, imóvel, olhando para dentro com os olhos arregalados. Jean correu até ela e perguntou o que estava acontecendo. A menina não respondeu imediatamente. Depois, com a voz trêmula, disse: "Ele está lá." Jean olhou para dentro e não viu nada. Apenas o quarto, iluminado pela luz fraca da tarde, com a cama desarrumada e os objetos no lugar de sempre. Mas Diane continuava olhando, fascinada, petrificada, como se visse algo que os outros não conseguiam ver. Jean a puxou devagar, afastando-a do quarto, mas antes que ela fechasse a porta, um ruído veio de dentro. Um respingo seco, como água caindo sobre madeira. Jean abriu a porta novamente e viu, diante de seus olhos, pequenas gotas de água surgindo no ar como se brotassem do nada, formando um padrão circular no chão. A água sumiu em segundos. Diane começou a chorar. Jean a abraçou, sem respostas. A partir desse dia, a entidade deixou claro que estava acompanhando cada movimento da menina. Quando Diane se sentava para comer, o garfo escorregava sozinho.
Quando tentava assistir televisão, a imagem distorcia, criando sombras que se moviam de forma autônoma na tela. Quando tentava estudar, as páginas do caderno viravam rapidamente, como se uma mão invisível estivesse impaciente. E quando Diane tentava dormir, o calção afundava levemente ao lado dela, como se algo se sentasse na cama. A família começou a notar que os episódios mais intensos aconteciam sempre que Diane estava emocionalmente vulnerável. Se chorava, paredes tremiam. Se ficava nervosa, lâmpadas piscavam. Se ficava feliz, objetos se moviam discretamente, como se algo reagisse ao humor dela. Era como se a entidade estivesse conectada a ela, absorvendo suas emoções, usando-as como combustível para se manifestar. E essa conexão só se intensificou. Certa noite, quando Joe chegou tarde do trabalho, encontrou Jan sentada na cozinha segurando uma xícara com tanta força que seus dedos estavam pálidos. Ela disse que Diane estava no quarto e que algo horrível tinha acontecido. Joe subiu correndo. Encontrou a filha sentada na cama, tremendo, com o olhar perdido, segurando o próprio braço com força. O que chamou a atenção imediata foi o estado do quarto. Todos os brinquedos de Diane estavam enfileirados na parede, organizados por altura, como se alguém tivesse passado horas arrumando cada peça. A cortina estava torcida em um nó impossível de ser feito sem subir no parapeito. A colcha estava puxada para o lado, esticada com uma precisão quase militar. Era como se o quarto tivesse sido preparado, arrumado, organizado para um evento, mas um evento que só a entidade compreendia. A partir da queda de Diane na escada, o ambiente dentro da casa entrou em um nível de tensão tão esmagador que até o silêncio parecia agressivo. Não havia mais momentos neutros, nem pausas, nem intervalos. A casa não esperava a noite para se manifestar. Ela reagia diante de qualquer movimento, de qualquer emoção, de qualquer presença. Era como se estivesse permanentemente acordada, em estado de vigília absoluta, observando tudo com uma inteligência silenciosa e um tipo de vigilância que escapava completamente da lógica humana. O fenômeno, antes imprevisível, agora parecia ensaiado. Era quase teatral, mas um teatro cruel, calculado, onde cada som e cada gesto parecia fazer parte de um roteiro invisível, escrito por algo que conhecia profundamente os medos da família. Na manhã seguinte ao ataque na escada, Jim percebeu que algo tinha mudado, não apenas na casa, mas dentro de Diane. A menina estava mais quieta, mais pálida, com olheiras profundas e um olhar ausente que não combinava com sua idade. Caminhava pela casa com passos leves, como se temesse acordar algo adormecido. Mas nada estava adormecido, e Diane parecia sentir isso. Passava a mão pelo braço com frequência, como se tivesse frio constante. Mantinha-se próxima da mãe, mas sempre virava a cabeça devagar, como quem percebe algo no canto da visão. Jim não comentava, mas sabia. Diane não estava apenas assustada, ela estava sendo acompanhada. Os ataques físicos se intensificaram com uma progressão matemática. Objetos que antes se moviam alguns centímetros agora atravessavam cômodos inteiros. Portas antes apenas batiam, agora fechavam com tanta violência que rachavam as paredes próximas. Quadros caíam, talheres se curvavam, roupas eram arrancadas dos cabides. Era como se a entidade estivesse exibindo força, como um animal selvagem, que mostra as garras para deixar claro que pode atacar a qualquer momento. E apesar disso, havia uma precisão perturbadora em tudo. Nunca era aleatório. Nunca era sem motivo. Sempre acontecia no momento exato em que Diane entrava ou saía de um cômodo. Numa tarde nublada, enquanto Jim arrumava a sala, um vento gelado percorreu o ambiente. Um vento sem origem, sem direção lógica. Não havia janelas abertas. Não havia brechas. Não havia explicação. Mas o vento tinha presença, tinha cheiro, tinha textura. Era um vento pesado, quase úmido, que parecia tocar a pele como se tivesse mãos. Jim virou-se imediatamente e viu algo que a paralisou. O tapete, grande e pesado, começou a se erguer. Quando Joe finalmente decidiu chamar investigadores,
Não sabia que estava prestes a abrir caminho para aquela que seria considerada uma das documentações mais perturbadoras de atividade paranormal já registradas em território europeu. O primeiro grupo a entrar na casa não era formado por sensacionalistas nem curiosos, mas por pessoas acostumadas a lidar com relatos de fenômenos, e justamente por isso estavam preparados para encontrar exageros, distorções ou interpretações equivocadas. Nenhum deles esperava que a casa fosse responder no instante em que cruzaram a porta. O grupo consistia em 3 pessoas: um pesquisador cético, um eletricista especializado em interferências eletromagnéticas e uma mulher treinada em observação comportamental. Eles chegaram no final da tarde, quase ao anoitecer, e ao entrarem no hall, sentiram imediatamente a mudança na densidade do ar. Não era vento, não era corrente, era como caminhar para dentro de um ambiente pressurizado onde a temperatura se alterava de forma sutil, mas perceptível, como se algo os examinasse invisivelmente, tentando entender quem eram. A mulher foi a primeira a sentir o desconforto. Declarou em voz baixa que tinha a impressão de estar sendo observada por cima do ombro. Jean confirmou que essa era precisamente a sensação cotidiana dentro da casa. O investigador cético percorreu os cômodos anotando, medições em mãos, tentando mapear variações de temperatura e possíveis vibrações estruturais. Enquanto ele examinava a cozinha, ouviu um ruído metálico atrás de si. Virou-se e viu a colher que colocara sobre a mesa dobrada, como se tivesse sido torcida por força humana. A colher havia sido deixada perfeitamente em linha reta poucos segundos antes. A mulher observadora, que estava de costas para a mesa, confirmou que nenhum dos presentes se aproximou do objeto. O eletricista verificou a mesa. Não havia magnetismo. Não havia fonte de calor. Não havia explicação. O primeiro choque real veio quando um investigador cético pediu que todos permanecessem imóveis por 1 minuto, em silêncio absoluto. O objetivo era registrar possíveis sons estruturais. Ele zerou o cronômetro. No 3º segundo, 3 batidas ecoaram na parede atrás dele. Batidas secas, potentes, ritmadas. Ele congelou. Anotou. Pôs a mão na parede. Nada. No 6º segundo, mais 3 batidas, agora do lado oposto. Ele se virou lentamente, com a expressão mudando de ceticismo para perplexidade real. Não havia passagem de ar, não havia reverberação, não havia qualquer mecanismo físico que produzisse batidas tão fortes. Elas pareciam vir de dentro da estrutura, como se algo estivesse golpeando a madeira de dentro para fora. A mulher deu um passo atrás, nervosa. E então, como se fosse uma resposta calculada, a porta da cozinha fechou com violência, tão forte que fez a louça dentro do armário vibrar. O eletricista correu para abrir e percebeu que a maçaneta estava fria, como se tivesse sido mantida em gelo. Essa foi a primeira vez em que começaram a considerar que havia uma presença inteligente, reagindo diretamente à investigação. Mas o que aconteceu a seguir tornou-se tão icônico que entraria em livros, artigos e debates por décadas. Ainda na cozinha, 3 xícaras organizadas sobre a mesa começaram a se mover. Primeiro deslizaram alguns milímetros, depois avançaram quase 2 centímetros. O investigador posicionou-se para ver se alguém encostava na mesa. Ninguém encostava. Ele anotou, em choque, que os objetos pareciam ser movidos por uma força consistente e não impulsiva. Uma força que controlava a velocidade, o deslocamento e até o ângulo. Jean, nesse momento, chamou os investigadores para o andar superior. Ela sabia que o fenômeno se manifestava com mais intensidade perto de Diane. Ao subirem, todos sentiram o ar gelar de forma abrupta, como se tivessem atravessado uma barreira invisível. A mulher observadora colocou a mão sobre o corrimão. Estava gelado, quase congelado. Joe disse que isso acontecia sempre, especialmente quando Diane estava no corredor. A menina, pálida, observava tudo em silêncio, segurando o braço da mãe. O investigador pediu para entrar no quarto da menina. Quando abriu a porta, encontrou o que Jean descrevera tantas vezes. Os brinquedos estavam perfeitamente alinhados em ordem crescente de tamanho, como se uma criança extremamente meticulosa tivesse passado horas arrumando tudo. Mas Diane estava com Jean o tempo todo.
A mulher observadora percebeu que alguns objetos estavam posicionados de forma que exigiam força ou altura que Diane não tinha. Naquele momento, um dos brinquedos, um ursinho de pano, deslizou sozinho até cair no chão. A queda não assustou tanto quanto o movimento. O urso havia se movido com suavidade, como se alguém o empurrasse levemente. O investigador, com os olhos arregalados, aproximou-se para examinar e, quando tocou o urso, sentiu uma vibração, como se estivesse segurando um objeto energizado. Foi quando o pior aconteceu. Diane, que havia permanecido na porta durante toda a cena, foi subitamente empurrada para dentro do quarto por uma força invisível. Ela tropeçou, caiu de joelhos e começou a ser arrastada, como se uma mão invisível a puxasse pelo tornozelo. Jean gritou. O investigador correu para agarrá-la, mas não conseguiu puxar a menina imediatamente. Era como se estivesse lutando contra alguém forte, sólido, cuja presença preenchia o ar com uma raiva silenciosa. Depois de 3 segundos de tensão absoluta, Diane foi solta. Ela se encolheu ao lado da cama, chorando. O investigador olhou para Jean sem saber o que dizer. O ceticismo tinha desaparecido completamente. Eles estavam lidando com algo que não fazia parte de nenhum parâmetro natural conhecido. Mas o fenômeno não terminaria ali. Enquanto consolavam Diane, o corredor começou a ecoar passos pesados, passos lentos, ritmados, típicos de alguém usando botas antigas ou calçados robustos. A mulher observadora virou-se na direção do som e por um instante congelou completamente. No fundo do corredor, ela viu uma figura escura, alta, com contornos de vestimenta antiga, como um roube medieval. A figura não se moveu, não caminhou, apenas ficou parada, observando. E num piscar de olhos, desapareceu. Quando a mulher descreveu o que viu, Jean soltou um soluço sufocado. Philip, o irmão de Diane, confirmou. Eu vi, foi isso que eu vi outro dia, o homem preto. O monge negro acabava de ser oficialmente observado por alguém de fora da família. A entidade deixou claro, naquele dia, que a presença dos investigadores não era uma ameaça, era um palco, e ela estava disposta a se exibir. Mas ainda faltava o evento mais marcante dessa noite. Ao descerem para a sala, tentando organizar o emocional que testemunharam, o investigador pediu que tudo permanecesse em silêncio absoluto por alguns segundos para registrar qualquer interferência sonora. Ele zerou o relógio. No instante em que o cronômetro marcou o segundo número 1, todas as luzes da casa acenderam e apagaram ao mesmo tempo, como um pulso elétrico sincronizado. No segundo 2, os quadros da parede tremeram. No terceiro segundo, o vaso da sala caiu e quebrou. E no quarto segundo, uma mensagem apareceu na parede, escrita com algo semelhante a carvão. Get out. Jean desabou no chão, chorando. A casa, agora, falava. E o pior era saber que, apesar da ordem, a entidade não queria que eles fossem embora. Ela queria que ficassem. Porque ainda não tinha terminado. Havia algo mais que ela queria mostrar. Algo enterrado no passado, na história daquele terreno. Algo que os investigadores começariam a descobrir, mas que só seria revelado no último capítulo do terror. O caso Pontefract estava prestes a revelar sua origem. E essa origem seria tão sombria quanto o próprio fenômeno. Nos dias que se seguiram à visita dos investigadores, a atmosfera dentro da casa mudou de forma sutil, mas assustadora. Não era mais a violência física, nem os objetos voando, nem a agressão direta a Diane que provocava pânico. Era o silêncio. Um silêncio carregado, denso, quase sobrenatural. Como se a entidade estivesse recuando temporariamente, não por fragilidade, mas por cálculo. Era como se estivesse esperando, acumulando energia, observando com paciência algo que só ela compreendia. Jean dizia que a casa parecia estar respirando baixo, mas respirando, como um animal predador em repouso, escolhendo o momento ideal para atacar novamente. A visita dos investigadores teve um efeito inesperado. Todos os fenômenos intensos pararam por 2 dias inteiros.
2 dias que pareciam uma trégua, mas uma trégua ameaçadora, inquietante, porque nada em Pontefract jamais cessava sem motivo. Joe acreditava que a calmaria era um aviso. Jim acreditava que era uma preparação. Jim dizia que ele estava mais perto, mesmo sem se manifestar. E ela estava certa. Na noite do 3º dia, algo mudou profundamente na estrutura da casa. Jim acordou às 2h43 da manhã com uma sensação inominável, não de medo, mas de presença. Uma presença tão forte que era impossível ignorar. Ela levantou-se devagar, caminhou até o corredor e viu Diane parada diante da porta da própria sala, completamente imóvel, com os olhos fixos em um ponto distante. Jim chamou o nome da filha. Diane não respondeu. Chamou de novo. Nada. Ao se aproximar, Jim percebeu que a menina estava em transe, um estado tão profundo que parecia artificial, como se estivesse desligada do próprio corpo. Joe apareceu logo depois, acendendo a luz do corredor. E foi aí que perceberam. Diane parecia olhar para algo no canto escuro da parede. Um canto vazio, mas impregnado de uma densidade quase física. Ao tentar tocar a filha, Jim sentiu um choque elétrico leve, como se a pele da menina estivesse carregada. E pela primeira vez, Diane falou algo sem mover os lábios. Um sussurro tão baixo que parecia vir de dentro dela, e não da boca. Ele está aqui. O ar ficou pesado. Mais pesado do que nunca. Os 3 recuaram alguns passos. E foi então que aconteceu. O corredor inteiro mergulhou em escuridão total. Não porque a lâmpada queimou, mas porque a luz foi engolida. Uma escuridão que não era ausência de luminosidade, mas presença de algo opaco, denso, que ocupava o lugar onde a luz deveria existir. Joe tentou ligar a luz de novo, mas não houve resposta. E no meio dessa escuridão viva, um som ecoou. Uma respiração profunda, ritmada, pesada, quase animal. A cada ciclo de ar, a casa parecia tremer. A cada exalação, o ar gelava ainda mais. Diane caiu de joelhos. Jim tentou segurá-la, mas novamente sentiu resistência, como se algo estivesse entre ela e a garota. E pela primeira vez, Joe viu claramente o que antes era apenas sombra ou impressão periférica. A figura. O homem alto. O rosto escuro. O hobby medieval. O monge. Ele estava ali. Inteiro. Real. Imóvel. Tão sólido que parecia feito de carne, não de sombra. Mas ao mesmo tempo, sua presença não obedecia às regras da física. Ele não refletia a luz, não projetava a sombra. Ele absorvia tudo ao redor, como um poço gravitacional. Joe congelou. Jim chorava baixinho. Diane respirava rápido, como se estivesse sendo drenada. E então, a entidade se moveu. Não caminhou, não arrastou os pés. Ele deslizou pelo corredor em direção a Diane, numa velocidade lenta, mas inexorável, como uma névoa consciente. Joe gritou. Jim tentou levantar a menina. A entidade parou a menos de meio metro de Diane e se inclinou, como se estivesse observando, estudando, escolhendo. Aquele momento foi descrito mais tarde como o instante em que a casa revelou a sua verdadeira natureza. Porque logo em seguida, a entidade recuou abruptamente, como se tivesse sido interrompida por algo, e desapareceu. Não dissolveu, não sumiu no ar. Ele recuou para dentro da parede, para dentro da estrutura física da casa, como se estivesse voltando para o lugar da onde havia vindo originalmente. E esse evento coincidiu com a descoberta que explicaria finalmente o que era a entidade. Nos dias seguintes, enquanto a família procurava desesperadamente ajuda, um historiador local visitou a casa após ouvir rumores sobre o monge de hobby escuro. Ele trouxe documentos antigos da região, registros jurídicos, mapas e relatos de séculos anteriores. E pela primeira vez, a origem do fenômeno se encaixou numa narrativa coerente. No século XV,
Pontefract era palco de execuções e julgamentos religiosos. E em um dos terrenos onde hoje se encontram as casas de Wellington Road, havia existido um antigo monastério. Um monge, acusado de assassinato e práticas consideradas heréticas, foi condenado à morte naquele local. Ele foi enforcado em solo sagrado. O seu corpo nunca recebeu sepultamento adequado. O terreno foi posteriormente demolido. Casas foram construídas sobre ele. E nada jamais foi purificado. O historiador mostrou os documentos a Joe e a Jean. E quando eles viram o desenho da túnica daquele monge, com o mesmo contorno que Pring, a investigadora, e Diane haviam descrito, não tiveram mais dúvidas. A entidade que assombrava a casa era o eco de algo muito mais antigo do que a estrutura física da propriedade. Algo preso, deslocado, quebrado entre dois mundos. Algo que encontrara em Diane, jovem, emocionalmente sensível, vulnerável, a âncora perfeita para se manifestar com força máxima. A descoberta foi a peça final que a casa parecia estar esperando, porque na noite seguinte, sem barulho, sem aviso, sem ataque, tudo parou. A casa ficou em silêncio, um silêncio tão profundo que parecia sobrenatural, como se o fenômeno tivesse finalmente atingido seu ápice e não precisasse mais se manifestar. Jean caminhou por toda a casa com medo de que fosse apenas a calmaria antes do colapso. Mas nada aconteceu. Nem passos, nem arranhões, nem quedas, nem sombras. Parecia ter acabado. Mas Diane nunca mais voltou a ser a mesma. E os investigadores, anos depois, ainda descrevem o caso Pontefract como o poltergeist mais violento e inteligente já documentado na Europa. A casa permanece lá. A rua permanece igual. O silêncio permanece. Mas quem conhece a história sabe. Certos lugares não ficam vazios. Certos ecos não desaparecem. E certas presenças apenas adormecem.